Em uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia no ano de 2023, houve um aumento de quase 400% na busca por procedimentos estéticos pela sociedade brasileira. E um dos procedimentos estéticos mais buscados é a harmonização facial. Até porque ao longo dos últimos anos, além de ser realizada por médicos, vem sendo realizada também por outros profissionais de saúde, sendo esse um assunto crítico que com certeza estará no debate desse episódio do Trianoncast. Mais precisamente, a gente vai debater nesse episódio as consequências que esse aumento, esse crescimento na busca por harmonização facial vem trazendo à sociedade, a ponto de algumas pessoas começarem a buscar o inverso, o caminho oposto, o caminho da desarmonização facial, de procurar um profissional de saúde para reverter o procedimento, por causa de excessos ali que foram percebidos pela própria pessoa. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo, já viu, né, na internet ou até mesmo pessoalmente, rostos, né, faces que depois de tantos procedimentos, né, parece que ficaram estranhas, né, esquisitas, né, desarmônicas. Então é sobre isso que a gente vai falar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trianoncast. Cá estou aqui mais uma vez, Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, diretor da Clínica Trianon, mas aqui na condição de representante da nossa audiência para extrair o máximo de conhecimentos aqui dos nossos convidados. Estou aqui com uma convidada ilustre hoje, mais uma médica do time Trianon. Estou com a doutora Mariana Torquato, dermatologista, formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, com residência em dermatologia e também algumas especializações, né? Uma profissional competentíssima, super graduada, né? Para falar. E já esteve aqui, inclusive, no nosso podcast já. Então, se você perdeu o episódio dela, você pode voltar, né? Buscar aí e assistir o primeiro episódio da Mariana aqui no nosso Trianoncast. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, Daniel. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer a gente estar aqui contribuindo um pouco, né, com o nosso conhecimento para que a gente possa esclarecer algumas questões que vêm à tona, né? Sempre. E aí, Mari, né? Eu já anunciei aqui que a gente vai debater alguns temas relacionados à harmonização facial, né? Dando ênfase à desarmonização facial. Mas antes de falar da desarmonização, né? Eu te pergunto o que é a harmonização facial, né? Para a gente abrir aqui o tema. Exatamente. Então, esse é um termo que ficou bem popular, né? Que a harmonização eu particularmente gosto de falar, inclusive em todo o meio médico, né? A gente não gosta muito de usar esse termo, harmonização, porque é um termo meio até pejorativo, que como se a pessoa ela não fosse harmônica e precisasse ser harmonizada. E a gente sabe que não, né? Cada indivíduo tem a sua harmonia, na sua individualidade, na sua particularidade. Então, todos os procedimentos que a gente faz são para realçar só e não para harmonizar. Então, acaba que os profissionais não médicos, né, que começaram a mexer com esses procedimentos, deram um novo nome para isso. Então, eles começaram a usar esse termo harmonização para juntar um conjunto de procedimentos como preenchedores com ácido hialurônico, toxina botulínica. Então, foi só uma nova nomenclatura que eles utilizaram para os procedimentos que a gente já costuma usar, que principalmente inclui o preenchimento com ácido hialurônico. Só que realmente está se fazendo de uma forma tão exagerada, com um número tão grande de seringas, modificando o rosto da pessoa, que aí ficou bem popular esse nome, a harmonização, e que ao mesmo tempo tem levado até a um estigma. Quando você fala harmonização facial, já vem, né, na cabeça aquele rosto hiper preenchido, bem quadrado, que muda assim completamente a fisionomia como a pessoa era antes. Então, por isso que nós, médicos, que fizemos uma boa formação e fazemos todos os procedimentos com ética, a gente não gosta de usar esse termo especificamente. Legal, eu não sabia, Mari, esse negócio que você falou, né, de o termo harmonização facial, né, já nem ser mais bem visto, né, e eu achei a explicação muito boa, realmente. E é isso, né, estava comentando aqui no início da nossa conversa, né, de algumas pessoas, que é aquela coisa, né, o tema só entra em evidência quando celebridades, né, começam a se incomodar e começam, né, a trazer à tona o tema, né? Aí essa questão da desarmonização facial, né, me corrija se eu estiver errado, né, veio mais à tona porque algumas celebridades, né, trouxeram a público, né, que estavam revertindo os procedimentos de desarmonização facial, né?
Passada a sua explicação sobre a harmonização facial, então pergunto, né? Você já meio que deu uma pista aí, né? O que seria a desarmonização facial? É exatamente isso que você falou, né? Agora que os artistas estão fazendo, né? Então começa a ficar as coisas mais conhecidas. E realmente a gente está agora nessa fase, né? De muitos artistas, muitas pessoas estarem revertendo os procedimentos, porque que bom, né? Então, que agora a moda é um rosto mais natural. Então, as pessoas estão prezando mais por procedimentos mais naturais, por uma face menos preenchida. Então, muitos artistas, então, como para usar como exemplo, né? Atualmente, a Sheila Carvalho, que viralizou bem nas redes sociais, reverteu os preenchimentos delas, que estavam muito exagerados mesmo, até estava dificultando a mímica facial, né? Isso é até um termo que se chama entre o meio médico de filler fatigue, ou a fadiga dos preenchedores. Você vai colocando tanto preenchedor, né, tanto volume naquela face, que começa a distender demais, isso modula a sua musculatura, você perde um pouco a mímica facial, a bochecha fica grande, acaba apertando demais o olho, e às vezes muitos, tanto os pacientes como até os profissionais vão perdendo a mão mesmo. Então, passou por um período essa moda de muito preenchimento, e agora tivemos como exemplo a Sheila Carvalho, que quis reverter o procedimento. Recentemente também a Graciane Barbosa, que também está revertendo seus preenchimentos. A GK também, ano passado, estava tirando os preenchimentos dos lábios, que os lábios estavam também bem exagerados. Então, agora está se fazendo esse processo reverso mesmo. Então, tanto os artistas como os pacientes comuns, né, desconhecidos, eles têm procurado também para tirar esse excesso, só que também não é tão simples assim, só aplicar o produto para remover e pronto. Então tem que reestruturar esse rosto, tem que estimular o colágeno para o resultado ficar bem natural. A minha impressão, Mari, né, minha leitura pessoal, é que ao longo desses últimos anos, as mulheres, principalmente, né, mas alguns homens também, né, mas é bem mais mulher, né, que busca o procedimento. Elas começaram a buscar o carão, né? Aquele carão de modelo, né? Com a boca ali cerrada, né? Assim, sem mostrar os dentes, né? Um padrão diferente do que o que a gente via, por exemplo, 20 anos atrás, em que as mulheres, né, quando, enfim, posavam para fotografias, né, posavam sorrindo, né? Então, o estilo, né, da pose, da fotografia ali, né, do rosto da mulher mudou, né? E aí esses procedimentos de harmonização facial, isso na minha visão, né, eles acabam meio que construindo esse carão. Só que aí quando a gente vê a mulher sorrindo, a mulher espontânea, aí a gente vê que acha estranho, né? Porque é isso que você falou, né? Fica tão preenchido aqui a parte do malar, né? E a parte também dos lábios, que o sorriso acaba não ficando tão harmônico, né? Fica um sorriso meio estranho, como se fosse uma coisa meio forçada, como se aquele rosto não tivesse sido moldado para um sorriso largo, né? Exatamente isso, porque é uma coisa até que é uma evidência aí que a gente recomenda ter uma avaliação completa, que quando a gente vai fazer um procedimento no paciente, de preenchedor principalmente, a gente tem que avaliar o paciente não só no repouso, ele parado, mas também com o movimento, fazendo a mímica facial, porque quando você faz um preenchimento justamente para dar o carão, às vezes até o paciente parado numa foto, até que tá bonito, mas quando ele se movimenta, ele sorri, ele conversa, você vê aquele volume no lugar errado, aquele volume que está ficando estranho. Então, sempre tem que ser avaliada o paciente em repouso e o paciente com a mímica facial fazendo as suas expressões, porque aí sim, como eu falei anteriormente, o preenchimento ele tem esse efeito de miomodulação. Então, ele modula um pouco os músculos faciais e você perde um pouco as expressões. Então, se for colocado demais de forma exagerada e em locais errados, pode dar esse efeito. Sim. Tanto que você, né, que tem uma idade aí parecida com a minha, né, vai lembrar que as capas de caderno, né, de antigamente, né, as mulheres que saíam nas capas de Atilibra, por exemplo, geralmente elas saíam sorrindo, né? Sim. E agora, né, hoje não tem, eu não sei se tem muito esses cadernos, né, mas hoje, né, quando a gente vê fotos assim de modelos, né, de atrizes, né, e tal, elas geralmente não estão sorrindo, né, estão fazendo aquela cara ali com aquele sorriso sensual, né, aqueles com os lábios cerrados, né?
Você lembra daqueles cadernos lá de Lembro, antigamente? exatamente. Mas isso até é um conceito também dessa parte, assim, de modelos. Eu vejo que até essas marcas, assim, marcas de luxo, né? Eles até falam isso, né? Que para você causar uma impressão de distanciamento, de não ser um produto tão acessível, geralmente as modelos, elas ficam com umas caras mais, assim, de paisagem, um rosto mais fechado, Sim. porque o sorriso traz uma impressão mais de proximidade. Então, a Sim. maioria desses modelos nos desfiles, e principalmente de marcas de luxo, eles trazem mesmo o carão e o rosto mais fechado mesmo. Mas assim, que bom que hoje em dia as coisas estão mudando um pouco, né? Então, agora está sendo esse movimento, está na moda, né? Espero que essa reversão dos procedimentos não seja só uma moda passageira, né? Espero que isso fique, porque está sendo benéfico atualmente. E aí, Mari, ainda falando do procedimento, né? Para reverter, é tranquilo no consultório? Sim, é tranquilo, depende muito, claro, né, da quantidade de preenchedor que a pessoa tem no rosto. Muitas vezes, pacientes que já foram bastante mexidos, fizeram muitos procedimentos ao longo do ano, às vezes é até necessário a gente solicitar um ultrassom para poder mapear melhor essa face, ver onde que tem maior quantidade de volume, até para direcionar melhor onde que vai ser retirado esse procedimento. E aí, no próprio consultório, né, existe uma enzima que se chama hialuronidase, que geralmente a gente já tem em consultório. Todo médico injetor deve ter essa enzima, porque ela também é usada para alguns efeitos adversos, às vezes inesperados, né? Como tanto efeitos graves como oclusão vascular, como até para corrigir um preenchimento, uma sobrecorreção, né? Um preenchimento que ficou um pouquinho a mais ali na olheira e tudo, a gente pode remover. Então, todo médico costuma ter essa hialuronidase em consultório. E aí, para reverter o preenchimento da harmonização, é da mesma forma, né? Tem que usar essa enzima na diluição correta, né? Na dose correta também. Muitas vezes não dá para aplicar toda a dose em um dia só, então vai também retirando aos poucos, e aí essa própria enzima ela vai degradando o ácido hialurônico, aquele ácido hialurônico que estava ali já há muito tempo, então vai se injetando no local que quer e isso vai degradando. Então é um procedimento sim que se consegue fazer em consultório. O efeito é imediato? Ele tem um efeitozinho imediato. Em alguns minutos a gente já nota uma diminuição, mas em cerca de 48, 72 horas ele ainda pode ter um efeito residual. Então, assim que aplica, pode ver uma melhorazinha, mas a gente até espera o tempo dele agir por completo para ver se vai ser necessário fazer uma nova sessão. Mari, você falou que todo médico, assim, espera-se, né, que o dermatologista tenha ali a hialuronidase disponível no consultório, né, para fazer esse procedimento. Mas a gente até comentou também no início da nossa conversa, né, eu na abertura, né, comentei que profissionais não médicos, né, também têm feito o procedimento de harmonização facial. Sim. E aí eu te pergunto, é possível que o procedimento da desarmonização facial também seja feito aí por profissionais não médicos? Eu acho que é possível sim, porque do mesmo jeito que agora a indústria farmacêutica acaba que também vende os preenchedores, os produtos que a gente usa tanto para os profissionais não médicos, né, que eles estão visando muito mais o lucro, mas os profissionais não médicos também têm acesso à hialuronidase. Então, pelo menos eu espero que eles tenham também, né, porque é uma segurança até. Agora, se eles sabem utilizar, aplicar da forma correta, a dose, não sabemos, mas eu acho que eles também têm acesso à hialuronidase, sim. Sim. E até o que inicialmente a gente até recomenda, né? Se um paciente acabou de fazer até um preenchimento recente com um profissional e tudo, e de repente não gostou e tudo, quer reverter, a primeira orientação que a gente dá é que realmente procure o profissional que fez para reverter. Porque do mesmo jeito que ele soube aplicar, ele deve saber retirar o produto. Claro que às vezes acontece de o profissional não estar mais na cidade, o paciente se mudou, aí sim ele pode procurar um outro médico para tal. Mas é sempre indicado que quem que fez o procedimento que tente reverter, né? Tratar também as complicações, porque aí também é muito fácil e muito cômodo
para um profissional só fazer o procedimento e se der errado, der alguma complicação, aí fala, não, procure um médico. E aí assim é muito confortável, né? É, realmente. Em termos de complexidade técnica, Mari, é mais complicado fazer ou reverter para o profissional? Eu acho que assim, fazer você tem que ter um olho mais detalhado, né? Principalmente quando se fala de ácido hialurônico. Você tem que colocar aquela quantidade adequada ali na região e ver, assim, a simetria. Então, ir colocando aos poucos para ver se tá tudo bem. Para reverter, assim... É um pouco mais fácil porque você só vai dissolver o produto, mas também tem que fazer de uma forma detalhada, simétrica. Eu nunca precisei, né, até agora, reverter uma harmonização muito intensa, né? Um paciente com tantos ml de preenchedores. Eu só fiz coisas pequenas, mas eu acho que também na hora de reverter, também não é só injetar hialuronidase assim, loucamente e esperar tudo, porque também conforme isso vai murchando, o rosto vai ficando flácido, né? Toda aquela distensão que estava tendo dos produtos, o rosto vai realmente murchando. Então, você também tem que manejar isso também, como eu falei, tem que indicar outros procedimentos para tratar essa flacidez residual que vai ficar. Entendi. Em termos de pele de idosos, pele de gente mais jovem, né? Há diferença aí na evolução? Tem diferença. Que a pele do idoso é uma pele realmente mais fina, que tem uma maior perda de colágeno. Hoje em dia, assim, não vejo tanto pessoas idosas com essas harmonizações de muitos ml, mas se você vai tirar muitos ml de ácido hialurônico de uma pele de uma pessoa mais idosa, a flacidez vai ficar muito mais evidente, né? E até certo ponto, claro, a gente tem vários procedimentos, como bioestimuladores de colágeno, injetáveis, tecnologias que a gente usa para tratar a flacidez, né? Melhorar a firmeza da pele, mas dependendo se é um paciente, às vezes, muito idosa, com uma flacidez muito acentuada, às vezes a gente até tem que indicar mesmo uma cirurgia plástica, né? Um lifting facial com cirurgião plástico que, às vezes, tem um melhor resultado. Então, quem tem buscado mais esse tipo de procedimento são pessoas jovens. Isso, eu acho que pessoas mais jovens, que eu acho que essa cultura de ter exagerado demais nos preenchimentos foi mais recente, né? Apesar de que tem muitas pacientes um pouco mais velhas, que têm muito volume de produtos no rosto, mas aí o pessoal mais antigo usava até aqueles outros produtos do PMMA, né? Que são produtos definitivos. Então, isso daí, esses produtos nem saem, nem se aplica a hialuronidase. Então, as pacientes mais jovens que têm essa quantidade exagerada de ácido hialurônico que agora está começando a reverter. E como é que faz para tirar o PMMA? O PMMA não sai com hialuronidase e muitas vezes não sai. Fica lá, ou se realmente está provocando algum problema, alguma complicação, uma necrose local ou infecção, um biofilme, às vezes tem que ser cirúrgico mesmo, fazer a remoção cirúrgica, porque o PMMA é um metacrilato, é um acrílico ali derivado do plástico, então não vai sair injetando nada, então tem que realmente abrir com cirurgia, né? Que aconteceu também com muitas modelos, artistas que injetaram PMMA, silicone nas nádegas, na coxa. Muitas vezes tem que abrir realmente e remover cirurgicamente. E tem gente que coloca PMMA no rosto? Sim, principalmente hoje em dia tem ainda muitos profissionais da área de saúde que mexem com PMMA, tanto no glúteo, e eu já ouvi falar, e teve casos até na mídia, né, de uma moça, por exemplo, que foi fazer um preenchimento labial com a dentista e ela não sabia o que tinha sido aplicado e provocou uma necrose no lábio, ela precisou fazer uma cirurgia, inclusive ela tá com o lábio deformado e foi descoberto depois que foi PMMA que se colocou. Então, PMMA acaba que às vezes é um material mais barato e dá aquela promessa de, é definitivo, não precisa ficar usando, reaplicando todo ano. E aí tem gente que se ilude com isso e sim, tá fazendo no rosto. E essa pessoa aí, ela sabia que era PMMA que estava sendo injetado? No caso desse caso específico que eu vi na mídia, a paciente não sabia que se tratava de PMMA. O profissional que injetou sem falar. Sim.
Foi o que eu imaginei, né? Porque eu acho que se ela soubesse, É. enfim, tinha que ter muita coragem, né? Muita coragem, muita coragem. Até com tanta informação que hoje a gente Sim. tem hoje em dia, que eu acho que todo mundo já praticamente sabe os perigos do PMMA, mas tem gente que continua fazendo, principalmente em região corporal. Em nádega, para dar um volume, né? Para dar uma melhora mais rápida e você gasta menos produto e não tem que ficar refazendo. Então ainda tem uma atração muito grande por algum público. Mari, você acha que, do ponto de vista de busca por esse procedimento de harmonização facial, a gente já chegou no pico ou você acha que isso ainda vai aumentar aí ao longo dos próximos anos? Não, eu acho que hoje em dia o pessoal está cada vez mais consciente, né? Pelo menos assim, os pacientes que chegam pra gente, pacientes assim até um pouco mais conscientes que preferem entregar a sua pele, né? A saúde da sua pele para um médico, uma pessoa que tem uma boa formação. Então eles entendem cada vez mais que isso tudo é um exagero e a gente enfatiza também cada vez mais para os pacientes que conforme vai envelhecendo, o rosto vai despencando, o ideal é a gente tentar tratar desde a causa, né? Aquela perda de colágeno, aquela flacidez. Então, a gente investe muito mais nos procedimentos para estimular o colágeno, para melhorar a densidade da pele, sem modificar muito a anatomia do rosto, ao invés de ficar colocando só ácido hialurônico para preencher. Claro que a gente gosta muito de ácido hialurônico também para detalhes, né? Tem locais que realmente precisa de ácido hialurônico, quem tem uma olheira mais funda, quem quer projetar um pouquinho o queixo, ou suavizar, aumentar muito de forma sutil um lábio, aí sim o ácido hialurônico vai bem. Mas assim, em todo o rosto, fazer um full face, assim, de muito volume, eu acho que os pacientes, eles estão ficando mais conscientes e eles sabem que tem que investir mais no estímulo do colágeno. Então, eu acho que esse boom, assim, não vai ter mais, não. Espero, né? Não, virou um problema até de saúde mental. Sim. Né? Porque a gente começa a entrar na seara de dismorfismo corporal, né? Mais precisamente dismorfismo facial. Né? E teve até um exemplo também, mais um artista, né? O Eliezer, que era o ex-BBB também. Uhum. Ele também fez muitos procedimentos e ele usa barba. Uhum. E ele relatou lá numa entrevista que ele viu uma foto dele aí na mídia circulando sem barba e ele achou que a foto tinha sido manipulada. Tinha sido feito um Photoshop, até que ele viu que não, que realmente aquele era o rosto dele e ele se tocou que estava exagerado. E aí também foi reverter o procedimento. Então a pessoa vai perdendo a mão, realmente vai esquecendo como que era antes. Eu acho que é aquilo que a gente comentou já, né? O indivíduo ele tem ali meio que um ideal a perseguir, né? Do carão lá, né? Daquela face, etc. E ele fica se olhando no espelho fazendo, né? Aquela expressão facial. E de repente ele sai, né? Na espontaneidade, tiram fotos dele ali e ele vê, putz, Exato. esse sou eu, essa é a minha face espontânea, né? Exatamente. Então, é isso mesmo. A pessoa vai perdendo a mão e você vai, assim, tendo um desmorfismo mesmo. E tem também muitos profissionais, né, que fazem, também não impõem limite. O paciente quer mais e mais boca, mais queixo. E tem, assim, muitos profissionais que são bons e ruins, mas tem profissionais que aceitam e o paciente quer e vai colocando. E ele não chega no momento e fala, não, para que tá feio, não vou mais colocar. Então, também às vezes eu acho que também é uma culpa do profissional. Porque eu já atendi paciente que tinha um lábio bonito, volumoso, e chegou falando que queria preencher mais o lábio. E eu perco a paciente, mas eu falo, não precisa, não vou colocar mais preenchimento no seu lábio. Então, também o médico tem que ter discernimento, noção de trazer o paciente para a realidade e dizer que não precisa. E não fazer tudo o que ele quer. Eu ia perguntar exatamente isso, da questão de quem seriam aí os principais responsáveis por trás disso, né? Na sua opinião, Mara, de acordo com o que você tem observado aí ultimamente, você acha que é mais culpa, entre aspas, né, dos profissionais ou dos pacientes? Como eu falei, agora eu acho que os dois juntos, os profissionais e os pacientes, né, primeiramente, eles vão perdendo a noção do seu rosto e às vezes eles querem atingir aquele ideal, se compara com outra pessoa, que é aquela boca de tal artista, que é aquele queixo, que é aquela maçã do rosto e
chega para o profissional, às vezes insiste, né? Paga, e muitos profissionais também acabam aceitando, tá bom, vamos fazendo e não dá limite. Eu não sei se você viu também, assim, tem muitas influenciadoras gringas aí que estão batendo recorde, né? De o maior lábio do mundo, tantas seringas de preenchimento que tem a boca completamente, assim, disfuncional, do tamanho do mundo. E uma coisa que me faz pensar, né? Nossa, mas quem é esse profissional, esse médico que aceita ficar colocando cada vez mais produto na boca dessa pessoa? Então, também tem uma culpa, assim, dos profissionais que não impõem limite e que vão colocando cada vez mais. Então, tem que ter um freio também. E o viés aí que você até comentou, né? Um viés mercadológico, Isso. talvez, de alguns profissionais ali que estão mais comprometidos em encher os bolsos, né? Do que realmente conseguir ali um resultado harmônico, um resultado que realmente seja saudável para o paciente. Exatamente. Então, tudo tem o seu limite, tá? Então, como eu falei, tem que avaliar o paciente no repouso e na mímica facial. E, assim, o exagero é feio, tá? Realmente, a gente já tá passando dessa fase de cada vez mais inflado. E a gente realmente preza por tentar tratar qualidade de pele, deixar a pessoa ela ir envelhecendo bem, mas mantendo a idade que ela tem, não precisar parecer 20 anos mais jovem, tratando a qualidade de pele, a superfície da pele, melhorando o estímulo de colágeno. E o ácido hialurônico, sim, é muito importante, mas de forma estratégica, em alguns pontos específicos. Claro que cada paciente vai ter a sua demanda. A gente faz, sim, bastante ácido hialurônico, mas, assim, nunca aquela transformação, né? Que tem até chá revelação de harmonização facial. Não sei se você já viu. Que a pessoa faz, assim, muitas ml sem se ver e depois vai lá no espelho e se revela, ver como é que ficou. Então, isso daí realmente está muito exagerado. A gente gosta mesmo, pelo menos os médicos, dermatologistas conscientes têm preferido a naturalidade, manter a beleza de cada um nas suas assimetrias, nas suas individualidades, mas só para melhorar, acentuar essa beleza, mas de forma bem natural. Sim. Então, no final das contas, né, quando a gente fala em desarmonização facial, né, eu acho que nesse sentido que a gente falou aqui é mais uma reharmonização, né? Porque a desarmonização foi feita antes, né? Exatamente, porque o termo desarmonização é reverter aquilo que estava bizarro. Sim. Então, eu acho que aí sim que você está devolvendo a harmonia para o paciente que tinha sido tirada. Eu acho que a gente tem que lutar para começar a usar esse termo de reharmonização facial, né? Exatamente. Devolver a harmonia, né, que foi tirada, né, pelo excesso de preenchimentos. Né? Isso mesmo. Muito bom, Mari, muito bom. Tenho certeza que foi uma conversa bem produtiva aí para quem nos assistiu e nos ouviu, né? Eu agradeço de montão aí a sua participação de novo aqui. Certamente a gente vai se ver de novo aqui nesse cenário do Trianoncast, né? E aí eu deixo a palavra final aí, né, para você passar um recado a mais para quem está nos ouvindo aí em relação a essa busca, né, pelas esculturas faciais. Exatamente. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui. E é isso, a gente orienta que, assim, procurem por profissionais éticos. Eu sempre digo, se você busca um profissional para fazer algum procedimento no seu rosto, olhe até para o rosto do profissional, porque às vezes se você vê um profissional que é extremamente preenchido, às vezes ele gosta daquilo, então talvez não é o que você está procurando. Então, se você busca pela naturalidade, procure um profissional que você vê que ele é mais natural também, porque aí vocês têm a mesma conexão, o mesmo pensamento e o tratamento vai dar mais certo. E sempre tente procurar pela naturalidade, porque a gente vê que exagero não dá certo. Adorei essa dica. Eu já vi alguns profissionais, né? Bati o olho assim, tá esquisito isso exato. aí, né? Então, se a pessoa faz isso nela e acha bonito, realmente vai querer fazer isso também nos pacientes. Realmente. Muito bom. Então, foi um papo excelente aqui com a doutora Mariana, né, sobre reharmonização facial, né? Vou passar a usar esse termo, né, que eu acho que é mais adequado. E, enfim, vocês que estão aí nos acompanhando, né, aproveitem, se vocês não estão seguindo ainda o Trianoncast, apertem aí para seguir, apertem as notificações, maratonem os outros episódios. E toda semana a gente libera aqui um episódio super rico de informações sobre saúde, com um compromisso aqui
de trazer profundidade, com muita ética e muita responsabilidade para vocês. Fiquem à vontade para acessar as nossas redes sociais. A doutora Mariana é bem ativa, inclusive, né? Traz conteúdos bastante valiosos lá no Instagram dela, né? @doutora Mariana Torquato. Isso? @doutora Mariana Torquato. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade também para mandar lá no Instagram da Clínica Trianon, no Instagram da doutora Mariana. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.